Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pequena e tranquila cidade de Harrison, Tennessee, aninhada nas colinas arborizadas onde os rios fluíam lentamente ao som dos pássaros, a vida parecia pacífica, quase imutável. No entanto, no coração desta paisagem bucólica, a família Mitchell carregava o peso de um silêncio pesado, de uma dor invisível que se instalara como uma sombra persistente. Sarah Mitchell tinha 28 anos, mas seus olhos já traziam marcas de lutas e sacrifícios. Mãe solteira, criou seus 2 filhos sozinha, Lucas e Emma, em uma pequena casa de madeira, não muito longe do centro da cidade. Desde a morte repentina do marido Davi 2 anos antes, em um acidente de carro, Sarah vivia como se estivesse em um estado de suspensão. A perda de David deixará um enorme vazio em casa, um vazio que nem o tempo nem as palavras pareciam capazes de preencher. Todas as manhãs, Sarah acordava antes do amanhecer, com o coração pesado, mas a força de vontade firme. Vestia seu uniforme de enfermeira e ia trabalhar no hospital local, onde passava longas horas tratando, fazendo curativos e tranquilizando outras famílias em sofrimento. Apesar do cansaço físico e mental, ela mantinha uma disciplina rigorosa, um ritmo fixo que lhe dava uma aparência de controle em meio a esse caos interior. Em casa, as responsabilidades a atingiam com uma intensidade diferente. Ela precisava ser mãe, pai, educadora e confidente ao mesmo tempo. Lutava contra o cansaço e as dúvidas que às vezes a assaltavam. Será que sou forte o suficiente? Meus filhos serão felizes sem o pai? Seu filho mais velho, Lucas, de 7 anos, era um menino carinhoso e de alma sensível. Parecia ter crescido rápido demais, assumindo o papel de protetor da irmãzinha, Emma, 4 anos de idade. Lucas era frequentemente quem tentava explicar a Emma o mundo que ela nem sempre percebia com clareza, e gentilmente a tirava do seu silêncio. Emma, por outro lado, era uma criança misteriosa. Sua figura pequena e delicada parecia envolta em uma doce solidão. Desde o nascimento, Sarah notara algo estranho. Emma nunca respondia quando chamada pelo primeiro nome. Não se sobressaltava com barulhos repentinos nem caía na gargalhada quando a família cantava junta. Seu olhar, embora intenso e profundo, frequentemente se perdia no espaço, como se vivesse em um mundo secreto que ninguém mais pudesse alcançar. Preocupada, Sarah a levou a vários especialistas, na esperança de entender o que poderia estar errado com sua filha. O diagnóstico foi um choque. Emma era surda. As palavras do médico ecoaram em sua cabeça por um longo tempo, pesadas e definitivas. Para Sarah, foi uma luta interna. Medo, incompreensão e tristeza a dominaram, mas ela tomou uma decisão firme. Nunca deixaria a filha se sentir isolada. Nunca deixaria esse silêncio se tornar um muro entre elas. Começou a aprender língua de sinais, ler e buscar recursos, grupos de apoio e escolas especializadas. Todos os dias dedicava tempo a Emma, tentando abrir um caminho para a comunicação, para a luz. Lucas, com sua crescente maturidade, tornou-se um aliado valioso. Ele passava horas aprendendo com a mãe, inventando gestos e encorajando gentilmente a irmã. Ele não queria que Emma se sentisse diferente e se esforçou para mostrar a ela que o amor e a família podem superar qualquer obstáculo. No entanto, no silêncio da casa também havia momentos de tensão. Fadiga, desânimo e às vezes, as frustrações das crianças. Sarah frequentemente sentia o peso da solidão, mesmo cercada por elas. Mas ela extraía desse amor inabalável a força para seguir em frente, um passo de cada vez, em direção a um futuro incerto, mas esperançoso. Numa tarde de verão, enquanto o calor envolvia suavemente a pequena cidade de Harrison, Sarah caminhava para casa, com os ombros pesados de fadiga após um longo dia no hospital. O sol se punha lentamente, lançando uma luz dourada sobre as árvores do parque próximo. Ela decidiu fazer uma pausa, sentando-se em um banco à sombra de um velho carvalho, na esperança de encontrar um pouco de descanso antes de se juntar aos filhos. Foi então que ela ouviu um homem sentado com o violão apoiado nos joelhos, os dedos acariciando suavemente as cordas num murmúrio melodioso. Ele parecia atemporal, com o rosto marcado pela idade e os olhos imbuídos de uma rara gentileza. Seus cabelos grisalhos emolduravam um sorriso sereno, quase misterioso. O nome deste homem era James Parker, músico itinerante. Ele já havia viajado por dezenas de cidades, tocando em bares, nas ruas e, às vezes, por causas mais específicas. Recentemente decidiu se estabelecer em Harrison, atraído pela simplicidade e pelo calor humano daquela comunidade. Sarah observava intrigada, enquanto James parecia direcionar sua música não para o vento, mas para um pequeno grupo de crianças brincando um pouco mais distante.
Entre elas estava sua filha, Emma, que sempre permanecia ao fundo, com o olhar fixo no invisível. O que surpreendeu Sarah foi o olhar de James. Ele não estava apenas olhando para Emma, parecia se comunicar com ela em uma linguagem silenciosa, compreendendo a profundidade de seu silêncio, suas lutas invisíveis. A música que ele tocava não era apenas para os ouvidos, vibrava no ar, ressoava nos corpos, falando uma língua que Sarah ainda não conhecia. Depois de um momento, James se aproximou dela e colocou delicadamente seu violão no banco. "Olá, meu nome é James", disse ele com uma voz calma e envolvente. Sarah respondeu timidamente, explicando a situação de Emma, sua surdez e os esforços que estava fazendo para ajudá-la. James ouviu atentamente e então confidenciou algo que despertou sua curiosidade. "Trabalhei com crianças surdas, Sarah. Sei que a música pode parecer inacessível para elas, mas na realidade, ela tem um poder que poucos imaginam. Não é só o som que importa, mas as vibrações, os ritmos que seus corpos conseguem sentir. A música então se torna uma ponte, uma linguagem que você pode tocar e sentir." Sarah sentiu um vislumbre de esperança surgir dentro de si. Ela concordou, um pouco hesitante, em deixar James tentar se comunicar com Emma por meio dessa abordagem específica. No dia seguinte, James chegou à casa deles com seu violão. Sentado ao lado de Emma, ele colocou delicadamente as cordas no chão, perto dos pés dela. Começou a tocar acordes profundos e rítmicos, quase como uma batida de coração. Gradualmente, Emma pareceu captar algo. Seus dedos tremiam, seu corpo se movia levemente e então, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. James então guiou Emma por gestos simples, combinando música com movimentos das mãos, criando uma espécie de dança silenciosa. Lentamente Emma imitou esses gestos, seus olhos brilhando com uma nova luz. Pela primeira vez, ela pareceu se comunicar de verdade, estabelecer uma conexão profunda com o mundo ao seu redor. Sarah, ao testemunhar essa transformação, sentiu uma imensa emoção invadi-la, uma revelação de que a música, longe de ser uma barreira, poderia se tornar a chave para um universo insuspeito para sua filha. Naquele dia, uma nova linguagem nasceu entre elas, feita de vibrações, gestos e emoções compartilhadas. A música se tornou a ponte mágica entre Emma e o mundo, abrindo uma porta para um futuro repleto de esperança e possibilidades. Apesar do progresso inicial de Emma, o caminho nunca foi fácil. Na pequena comunidade de Harrison, onde todos se conheciam, olhares curiosos e, às vezes, de desaprovação pesavam sobre os ombros de Sarah. Algumas pessoas cochichavam pelas costas dela, perguntando-se por que ela insistia tanto nessa diferença. E algumas até chegavam a dizer que a surdez de Emma era uma maldição, um sinal de anormalidade. Sarah ouvia esses julgamentos, esses preconceitos silenciados circulando como um veneno invisível. Às vezes, no mercado ou na escola, sentia os olhares desconfiados, os sussurros. Esses momentos aprofundavam suas dúvidas. O medo insosso a dominava, e se sua filha nunca conseguisse realmente se encaixar? E se, apesar de todo o seu amor e esforços, Emma continuasse condenada a um mundo à parte, longe de brincadeiras barulhentas, risos e conversas comuns? À noite, Sarah frequentemente acordava com o coração pesado, questionando-se se havia feito a escolha certa. Ela questionava sua própria coragem e a dos filhos. Estaria ela pronta para enfrentar essa batalha, por mais longa que fosse? Foi então que James se tornou muito mais do que um simples músico para eles. Sua presença constante e sua infinita paciência eram como um farol na tempestade. Ele nunca julgava ou minimizava as dificuldades. Pelo contrário, celebrava cada pequeno passo de Emma como uma vitória, encorajando-a com palavras gentis e melodias reconfortantes. Música não é só um som, Sarah, ele costumava lhe dizer. É uma energia, uma vibração que une. Emma sente essa energia dentro de si. Ela já está falando, só que de forma diferente. Com esse apoio, Sarah gradualmente encontrou forças para superar suas dúvidas. Ela começou a acreditar que a diferença de Emma poderia se tornar um trunfo, uma força. Ela investiu ainda mais na educação delas, recorrendo a professores especialistas, participando de grupos para pais de crianças surdas e buscando ampliar seus horizontes. Lucas, o irmão protetor, desempenhou um papel crucial. Ele foi o primeiro companheiro de brincadeiras de Emma, seu intérprete do mundo. Juntos inventaram brincadeiras silenciosas, comunicando-se por gestos e sorrisos. Lucas nunca vira a surdez da irmã como uma deficiência, mas sim como uma característica que ele amava profundamente. Com o passar dos meses, Emma floresceu. Aprendeu a expressar suas emoções, a sonhar alto através de seus gestos e do sorriso. Seu rosto se iluminou com uma alegria e confiança recém-descobertas.
O ápice desse desenvolvimento ocorreu em um concerto organizado por James na prefeitura. O evento, concebido como uma celebração para a comunidade, reuniu músicos, famílias e vizinhos. Quando James convidou Emma para subir ao palco e se apresentar com ele, um silêncio terno tomou conta da sala. Emma, com um vestido simples porém elegante, aproximou-se confiante. As luzes a banharam com um brilho dourado, e sob os aplausos, ela sorriu, um sorriso radiante de orgulho e liberdade. Ela fazia o chão vibrar com seus pezinhos, guiada pela música, traduzindo em gestos o que seus ouvidos não conseguiam ouvir. Esse momento suspenso era um triunfo, o de uma criança que rompia as barreiras do silêncio, o de uma família que aprenderá a enxergar além das aparências. Em meio à multidão, Sarah sentiu seu coração explodir de emoção. Ela finalmente entendeu que a normalidade nada mais era do que uma miragem imposta pelo olhar dos outros. A diferença de Emma não era uma fraqueza, mas uma força luminosa que iluminava suas vidas e as vidas de todos aqueles que se dispunham a abrir seus olhos e corações. Vários anos se passaram desde aquele famoso concerto. O tempo, com sua lentidão benevolente, permitiu que sementes de coragem, amor e perseverança florescessem plenamente na vida dos Mitchell. O que antes não passava de uma rotina diária dolorosa, marcada por perdas, silêncio e olhares pesados, tornará-se um lar acolhedor, vibrante e luminoso. Emma, agora com 9 anos, não era mais a garotinha presa em um mundo inacessível. Ela falava, não com fluência perfeita, mas com clareza, determinação e um sorriso irresistível. Ao longo de anos de terapia, música e paciência, ela aprenderá a modular a voz, a entender sons por meio de vibrações, a reconhecer tons por meio da memória muscular e da sensibilidade. Ela também cantava, não com as técnicas de uma estrela, mas com uma verdade crua e avassaladora. Seu canto era um sopro de alma, uma vibração de pura emoção. Cada nota que ela ousava oferecer ao mundo trazia a marca de sua luta, e o ambiente sempre ficava em silêncio quando Emma cantava. Não era tanto a música que as pessoas ouviam, mas uma história, um milagre silencioso. Sarah, ela também havia mudado. Seus traços antes cansados haviam se suavizado. Ela havia recuperado a confiança, erguido a cabeça, redescoberto uma profunda alegria em ser mãe, esposa e companheira. Ela não estava mais sozinha em suas batalhas. James tornara-se muito mais do que um músico passageiro, ele permanecerá, não apenas na casa deles, mas em suas vidas. Aprenderá a amar Lucas como a seu próprio filho, com respeito e gentileza, e a apoiar Sarah sem jamais sufocá-la. O amor deles não era um fogo de artifício, mas uma chama suave e constante, forjada pelas dificuldades. Quanto a Lucas, ele se tornará um adolescente calmo e equilibrado, dotado de uma sensibilidade rara. Crescerá com essa história em particular como pano de fundo, e ela o transformará em um jovem empático e respeitoso das diferenças. Na escola defendia aqueles que eram ignorados e sonhava em se tornar fonoaudiólogo ou professor de educação especial, porque vira, com os próprios olhos, que uma voz, mesmo silenciosa a princípio, podia mudar o mundo. A família reconstituída que agora formavam não se assemelhava a nenhum modelo tradicional. Não estavam unidos por laços convencionais, mas por resiliência, amor e o desejo comum de reconstruir juntos. Eles se tornaram um refúgio um para o outro, um núcleo sólido em um mundo às vezes instável. E a história deles, inicialmente privada, gradualmente começou a irradiar para além das paredes de sua casa. A pequena cidade de Harrison, outrora murmuradora e juíza, aprenderá a ouvir. O que antes era fonte de mal-entendidos e inquietação tornou-se uma símbolo local. Falavam de Emma na escola, nas igrejas, nos cafés. Idosos contavam histórias de como uma menina, antes muda, acabará cantando no palco, emocionando uma plateia inteira. O velho prefeito chegou a mandar gravar uma citação de James na madeira do coreto do Central Park. Às vezes basta uma vibração para derrubar uma parede. Essa história se tornou uma lenda moderna, contada aos recém-chegados como uma fábula verdadeira, uma promessa de que o amor, a arte e a paciência podem realizar o impossível. Porque no fundo tudo começou como um encontro casual em um parque, um homem com um violão, uma mãe cansada e uma criança silenciosa. Nada sugeria que um dia essa cena comum se tornaria o ponto de partida para um milagre. E agora, nos dias tranquilos de suas vidas diárias, Sarah às vezes observa a Emma dançar na luz da sala de estar, James afinar seu violão, Lucas ler um livro sobre distúrbios da fala, e ela sabe, no fundo, que sua família está exatamente onde deveria estar. Um lar nascido do caos, mas construído com puro amor.